Olá, família abençoada, que bom que você está aqui comigo nesse nosso Fala Família, o nosso podcast de toda sexta-feira às 21 horas. Que bom que você está acompanhando essa série, Uma Mentalidade Próspera. Hoje é o nosso terceiro episódio que nós estamos aqui para compartilhar com você sobre esse tema que é proposital para a geração que nós estamos vivendo hoje, para os dias que nós estamos vivendo hoje, porque na verdade nós somos enclausurados numa cultura e numa mentalidade de escassez. Essa é a verdade. E crescemos assim e vivemos assim, né? Por isso que a maioria das pessoas reclama diante das dificuldades, das adversidades, da escassez, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade de escassez, não é uma mentalidade próspera. E a Bíblia nos mostra que a nossa mentalidade não pode ser uma mentalidade de escassez, porque a cultura que deve influenciar as nossas ações, as nossas decisões, o nosso cotidiano, é a cultura do céu e não a cultura da terra. E a cultura do céu encontramos lá aonde? Na Bíblia Sagrada. Tá? E ali traz todos os princípios que nós precisamos para que tenhamos uma mentalidade próspera. E aqui eu estou compartilhando, esse será o terceiro hoje com vocês, e você pode ver os outros dois, se você tiver interesse, mas eu aconselho você a ir lá, ouvir, né? Está lá no Spotify também, da família, você pode ir lá ouvir quando você está na rua, no carro ou na academia, sei lá, né? Bota lá o seu fonezinho e fica ouvindo ali, vai ser muito legal, você vai crescer com isso, tá bom? Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre essa realidade e trazer uma chave que é fundamental para uma vida, para uma mentalidade próspera, tá? Normalmente, o que a gente quer mostrar para as pessoas é que, por exemplo, os indigentes, eles são atormentados por uma mentalidade de pobreza. Deus te oferece uma mesa, né? Um manancial, e você e senta com você à mesa, te coloca na mesa e diz assim, olha, eu vou comer com você, você vai comer comigo, você vai entrar pela minha porta e você vai entrar e vai achar pastagens, eu vou te dar vida e vida em abundância. Mas a mentalidade de escassez, eles sempre sentem que seus recursos são limitados. Essa é a nossa mentalidade. Nossos recursos sempre são limitados, e é verdade. Mas os recursos de Deus nunca são ilimitados. E Deus nos proporciona aquilo que nós precisamos para que tenhamos, então, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, né? Essas pessoas que têm uma mentalidade de escassez, elas acreditam que quando alguém recebe algo, isso tira um pouco da provisão que poderia ser deles. Então, é interessante. Essa é a realidade, né? Eles supõem que a bênção de outra pessoa custa para eles alguma coisa. Isso porque eles ainda não aprenderam, no fundo do coração deles, que eles são o quê? Eles são filhos do rei. E que Deus pode suprir para eles todas as necessidades. Então essa mentalidade de escassez pode levar as pessoas que há limites para o que você pode ter. E não há. Tudo que Deus quiser te dar, Deus pode te dar. E você pode alcançar. Como resultado, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas ficam com ciúme, com inveja de qualquer pessoa que receba algo que ela ainda não recebeu, que ela ainda não tem. Tá? E isso se inclui ali no trabalho, com os amigos, às vezes carros na igreja. Você já viu aquele irmão falando assim, fulano comprou um carro, olha, o carrão que ele comprou, olha, tá bem, hein? Não sei o quê, você já ouviu muito isso, né?
uma pessoa do seu emprego, na empresa que você trabalha, que é promovida, que ganha alguma coisa a mais, você às vezes fica com ciúme, fica com inveja, começa a falar, né, contra aquela pessoa. Então eu gostaria de mostrar para você essa chave. A chave que na verdade é uma revelação da verdadeira identidade, né, que pode mudar a sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade. Qual é, pastor? Amar a si mesmo é uma chave para uma vida de mentalidade próspera. Amar a si mesmo. Por que o senhor está dizendo isso? Porque é isso que a Bíblia diz. Tá? Quando nós aprendemos a amar a nós mesmos, nós valorizamos tudo que temos e tudo que recebemos de Deus. Tudo que somos em Deus. Tá? Porque quando nós amamos a nós mesmos, nós damos valor. Começamos a entender que tudo que Deus nos deu é porque Deus nos ama. E aquelas ferramentas, aqueles instrumentos, tudo que Deus nos dá, é Deus mostrando para você, meu querido, ame a si mesmo. Porque nós só conseguimos amar os outros se nós amarmos a nós mesmos. E hoje você encontra muita gente com pensamentos negativos, com pensamentos de depressão, né? Se desvalorizando, se vitimizando, por causa da onde que ele nasceu, como que ele nasceu, a cultura que ele viveu, os pais que eles tiveram, enfim, sabe? Tipo assim, coitado de mim, e eu não tenho nada porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci numa família pobre, sabe? Essa é a mentalidade de muita gente, mas quando você recebe a Jesus, essa mentalidade tem que mudar. Você tem que amar a si mesmo. E como que eu amo a mim mesmo? Descubra primeiro quem Deus diz que você é. Você vai conseguir amar a si mesmo quando você descobrir quem Deus diz que você é. E nas Escrituras, nós encontramos, assim, um incrível, centenas de palavras do Senhor, mostrando quem Ele diz que você é. Tá? Então, existem centenas de escrituras que revelam sua incrível identidade em Jesus. E você precisa entender isso. Tá? Em nome de Jesus. Então procure na palavra o que Deus diz que você é. E aí você vai começar a amar a si mesmo. Vai dizer assim, puxa vida, eu não sabia que Deus dizia que eu sou isso. Né? Por quê? Porque você sempre ouviu coisas desfavoráveis, desqualificadoras, descaracterizadoras a seu respeito. O que Deus diz que você é? Então você consegue amar a si mesmo quando você descobre, né, quem Deus diz que você é. E isso está na palavra do Senhor. Uma segunda coisa importante, porque isso vai mudando a sua mentalidade. Por isso que a chave é amar a si mesmo. Uma segunda coisa importante para você amar a si mesmo, visualize-se como Deus o vê. Como que Deus te vê? Diferente da primeira. O que Deus diz que você é e como que Deus te vê. Esse princípio no reino está em Provérbios 23, 7. Diz exatamente isso. Se eu posso imaginar, eu posso ter. O rei mais sábio do mundo articulou isso, falou isso. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como que você pensa? Como que... Imagine como que Deus te vê, cara. Você vai passar a amar a Deus, você vai passar a amar a você, como você nunca amou. Há algo muito poderoso na nossa imaginação. O que você imagina tem um grande impacto em quem você está se tornando.
A forma como você se imagina. Então, querido, você está formando o seu mundo exterior com os seus pensamentos internos. Então, escolha muito o que você vai meditar. Imagine, pense, visualize, fale consigo mesmo, sabe? Imagine-se, veja como Deus te vê. Palavra de Deus que está dizendo isso. Terceira coisa, que você vai aprender a amar a si mesmo. Reconte seus pecados e falhas do passado, que ainda o incomodam. Que é isso, pastor? E peça a Jesus para te perdoar. Eu vou ser bem claro aqui para você. Não estou dizendo que você deve passar seus dias lamentando, não. Eu estou dizendo que você ainda é atormentado por falhas do passado. Pecados do passado, que Jesus já te perdoou, mas você é atormentado por eles. Como se Jesus não tivesse perdoado. Sabe o que está acontecendo? É que você, na verdade, você não os confessou de coração, você os enterrou. Você precisa lidar com eles de frente, encará-los. Você não pode conquistar o que você se recusa a enfrentar. Você tem que enfrentar. E a vergonha, querido, enterrada, é mais dominante que a redenção não aplicada. Então, coloque para fora isso daí. São coisas do passado, falhas do passado que te atormentam até hoje. Ah, se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse. Jesus já te perdoou, levanta a tua cabeça, tá? Em nome de Jesus. Para você amar a si mesmo. Outra coisa para você amar a si mesmo, que é a chave de uma mentalidade próspera. Peça a Jesus para lhe mostrar seus pecados ou falhas da perspectiva dele. Como que Jesus olha as suas falhas e os seus pecados? Como que Jesus olha? Jesus não olha como os homens olham. Os homens olharam para a mulher pecadora e quiseram apedrejá-la. Jesus olhou para a mulher pecadora e disse assim, olha, vai, não peques mais. Então perceba como isso aqui é muito importante. Você tem que peça a Jesus para mostrar a você as suas falhas, os seus pecados, a perspectiva dele. Porque da misericórdia de Deus. Visualizar os seus fracassos aos olhos de Jesus, sabe? Faz com que você veja de um ângulo diferente. Isso é muito importante. Olha, isso daqui que eu estou falando para você é algo tão importante, por quê? Porque muitas vezes fica na nossa cabeça uma voz gritando, culpado. Culpado. Você é culpado. Já parou para pensar que muitas vezes você já encontrou pessoas, irmãos da igreja, que disseram assim, não tem jeito para a minha vida, eu já tentei, não consegui, as minhas falhas, meu pecado, não sei o quê. E a pessoa fica ali se martirizando, se martirizando. É porque ela não olha, não olha para aquilo ali, ela tem que pedir a Jesus, para Jesus, né, olhar, ela vai ver Jesus, como Jesus, o Senhor vê esse pecado, essa falha que eu cometi. Como que o Senhor está me enxergando? Como o Senhor enxerga isso? E aí ele vai falar para você na própria palavra dele. Eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus compassivo, eu sou um Deus longânimo, eu sou um Deus que estou pronto a perdoar. Sabe? É assim que Jesus vai ver isso. Então ame a si mesmo. Outra coisa importante, isso eu estou falando a chave, né? A chave para uma mentalidade próspera, que é amar a si mesmo. Pergunte a Jesus se há ações que você precisa tomar para limpar a sua bagunça ou encerrar isso em sua vida. Então tome uma atitude. Como assim, pastor? A Bíblia diz que precisamos dar frutos do nosso arrependimento. Significa o quê? Significa que
você precisa pedir perdão às pessoas que você prejudica e fazer tudo que puder para corrigir os seus erros. Faça a sua parte. E talvez você possa dizer assim, mas a pessoa não me perdoou. Você tem que fazer a sua parte. É simplesmente isso. Você não pode obrigar alguém a lhe perdoar, mas você pode ir lá e pedir perdão. Você pode corrigir os seus erros. E isso é amar primeiro a si mesmo e depois ao seu próximo. Quando você aprende a fazer isso, a sua mentalidade, ela está mudando a mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade, porque você sai debaixo do jugo. Sabe? Porque quando nós não perdoamos, quando nós não corrigimos os nossos erros e permanecemos neles, nós continuamos com aquela mentalidade aprisionada, escassa, pobre de espírito. Tá? Em nome de Jesus. Uma outra coisa importante para amar a si mesmo. Desenvolva um sistema de verificação para o que você se permite ouvir e pensar. É como se fosse um filtro. Tá? Jesus nos deu revelações profundas sobre como o nosso processo de avaliação afeta nossas vidas. Sabe onde ele disse isso? Marcos 4, 24. Vou ler aqui para você. Cuidado com o que você ouve. Por seu padrão de medida será medido para você. E mais será dado a você além disso. Então, cuidado com o que você ouve. Desenvolva um sistema de verificação, de filtração, sabe? Para o que você permite ouvir, para o que você permite pensar. É você que tem esse controle. Sabe, tem gente que vai chegar para você e querer contar coisas que você pode impedir. Olha, eu não quero ouvir sobre isso. Eu não quero ouvir sobre aquilo. Sabe, é você que decide. Quando você faz isso, você está amando a si mesmo. Amar a si mesmo. Tá? Então, em nome de Jesus, Provérbios diz assim, por outro lado, se você cuidar do seu coração, com toda a diligência, examinar seus pensamentos através do filtro divino de Deus, atrairá para você pessoas com a mesma opinião. Você vai atrair pessoas para você que têm o mesmo pensamento que você, que consegue se amar também dessa forma. Em nome de Jesus. Faça isso. Uma outra coisa para amar a si mesmo, muito interessante. Não sei se você vai conseguir fazer isso, mas se você puder fazer, faça. Faça uma lista das 5 coisas mais profundas que Jesus disse sobre você. Se você puder memorizá-las. Pastor, as 5 coisas mais profundas que Jesus disse sobre mim? O que Jesus disse sobre mim? Está lá na palavra dele. Pega nos 4 evangelhos ali. Só nos 4 evangelhos. Vê as 5 coisas mais importantes, mais profundas que Jesus diz sobre você. Memorize-as, se for possível. Faça isso, faça esse exercício. Você já conseguiu fazer isso? Quando você está lendo, principalmente no Novo Testamento, né? Que a palavra diz para você 5 coisas mais profundas sobre você. Sabe o que Jesus disse para você? Que você não é mais escravo, você é filho. Isso é muito profundo, saber que é filho. Por quê? Porque eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Isso é muito profundo. Tá? Eu só estou dando uma dica aqui. Tá? Então, isso vai ajudar você a desenvolver maneiras novas e positivas de pensar, que vão ajudar você a começar uma vida assim, mais poderosa em Cristo. Né?
o apóstolo Paulo, ele nos deu uma grande visão sobre isso com relação à transformação da nossa mente. Mas é pela palavra. Pela palavra. E a última coisa, para você amar a si mesmo, pergunte a si mesmo como é que alguém que tem os 5 atributos que Jesus disse que você tem, da pergunta anterior, exercício anterior, as 5 coisas mais profundas que Jesus disse sobre você. Pergunte a si mesmo, dessas 5 coisas que Jesus disse que você tem, você deveria pensar, falar e se comportar e sonhar sobre essas 5 coisas. Então haja de acordo com isso. Quais são as 5 coisas? Haja de acordo. Comece a pensar, a falar, a se comportar, a sonhar sobre essas 5 coisas mais profundas que Jesus diz sobre a sua vida. Pensa sobre isso. Nada é tão afirmativo e gerador de confiança, meu irmão, minha irmã, quanto expressar seus pensamentos de Deus. Expressar seus pensamentos de Deus em vez dos seus sentimentos. Então, claro que os nossos sentimentos são importantes, são ótimos, mas eles são péssimos mestres. Eles são ótimos servos. Os pensamentos de Deus são ótimos mestres. Você está entendendo? Lembra do conselho de Deus a Caim, quando o ciúme estava atormentando aquele cara? O Senhor disse a Caim assim: olha, por que você está com raiva? Isso é um sentimento que ensina alguma coisa? E por que seu semblante caiu? Se você fizer bem, seu semblante não será levantado. E se você não fizer bem, o pecado está à espreita na sua porta. Você notou que fazer o bem ou não estava relacionado diretamente à atitude de Caim? O sentimento. Quando você age de acordo com as coisas que Jesus diz sobre você, guarde isso. Você forja a verdade em seu coração e acelera o processo de transformação em sua mente. Tenha certeza disso. Conselho, entregue-se a esse processo de transformação. Se você passou a vida toda com uma mentalidade de escassez, então pensar e agir de forma diferente pode não parecer real ou autêntico no começo, mas persevera, que daqui uns 40 dias, um mês, 2 meses no máximo, você vai ver que algumas coisas vão começar a mudar na sua caminhada, na sua mudança de mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade. E eu quero lembrar você de que você nasceu para vencer. Jesus está ao seu lado. Tenha isso no teu coração. Portanto, se Deus, diz a Bíblia, é por você, quem será contra você? Eu quero encorajar você a viajar pelas Escrituras e desvendar a revelação que existe do mistério de sua identidade, esperando com certeza que você passe por esse processo de mudança de mentalidade e comece a ter uma vida próspera em nome de Jesus. Amém? Eu espero que tenha te ajudado muito essa palavra de hoje, que eu estou compartilhando com você. Deixa aí os seus comentários, né? Deixa aí o seu joinha, isso daí nos ajuda muito, faz com que o YouTube perceba que a matéria é importante e alcança mais pessoas. Compartilhe com outras pessoas, se você entender que isso vai ajudar outras pessoas
em nome de Jesus. Amém? Espero que tenha muito mesmo te ajudado. E sexta-feira que vem a gente ainda continua com essa série, em nome de Jesus. Às 21 horas eu espero você aqui, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.